Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas. E hoje, mais uma rodada com secretários. Vou estar conversando aqui com o Dr. Fernando Sartori, procurador do município. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Prazer é recebê-lo aqui, né? Para a gente saber as coisas que acontecem nessa procuradoria. Legal. Então, vamos começar falando um pouquinho de você. Sempre nessas rodadas que a gente tem feito, nessas conversas, a gente tem falado com os secretários sobre ele um pouco. Quem é, se ele é de Araponga, se nasceu aqui, né? Qual que foi, o que você está estudando atualmente, se você é professor, o que você vem fazendo. Vamos contar um pouquinho sobre você, Fernando? Tá bom. Eu estudei Direito na Universidade Estadual de Londrina, depois terminei em 95, né? Depois fiz pós-graduação, eu fiz mestrado na Fundinop, na Faculdade de Jacarezinho, em Direito do Estado. E em 99, o doutor Anção me convidou para lecionar na Unopar. Doutor Anção, né, muito carinho que nós temos por ele. Então, de 99 para cá, eu leciono na Unopar e o doutor Ivan Prux também me convidou para lecionar na Facnopar em 2000. Então eu estou alguns... Facnopar já Facnopar é Pucarana, 2004. Então eu estou aí já de 99 até a presente data, também leciono. Tenho escritório de advocacia também, né? E a gente está aí trabalhando. Então a minha formação profissional caminha para isso. Fui já office boy da dona Virgínia Pessoa. Olha isso! Muito tempo atrás. Que bagagem! Eu lembro que o meu tio, o Paulo César, ele era locutor naquela oportunidade, e eu era office boy, e eu fazia o repórter da tarde, era o repórter musical. Então o programa do meu tio era gravado, então eu saía fazer cobrança, né, para a rádio. E aí eu levava um gravadorzinho e eu fazia uma entrevista com a pessoa na rua e falava, né? E agora, Paulinho, estou aqui com a dona fulana, e que música que a senhora quer ouvir agora no programa da tarde? Aí a pessoa falava, então, só que eu gravava, né? Então, às vezes o dia estava de sol, aí estava chovendo, aí eu nesse dia de sol com aquela chuva, mas foi legal. Então eu comecei a trabalhar também na rádio, depois... Quantos anos você tinha nessa época? Eu devia ter uns 16, 15 anos. Então eu fazia serviço de office boy na rádio. E aí, não se interessou em ficar e fazer um programa seu na rádio? Ou você chegou a fazer alguma coisa? Não. Era muito interessante porque a gente gostava de trabalhar na técnica, né? Que era mexer com os discos. Então a gente fazia. Mas aí logo na sequência eu comecei a me preparar para o vestibular, né? E aí eu tive que... parei um pouco de trabalhar para poder fazer o vestibular, e aí depois entrei na carreira bancária e só saí do banco quando eu me formei, né? Pedi pro gerente, manda eu embora, porque agora eu vou tentar ser advogado, né? Como pai. E essa questão de advogado, aliás, antes de perguntar de advogado, seu pai também trabalhou na rádio? Meu pai trabalhou na rádio. Teve um programa? Não, meu pai é um dos pioneiros também, junto com o seu Carlito Araújo, Dionísio Neto, J. Mateus. Né? Então, meu pai era daquela época do Valdenir, da Gonçalves, né? Da Universitária. Então, meu pai é daquela época do Cine Mauá ainda, que é o artista de rádio. Minha mãe, quando namorava meu pai, de vez em quando era o artista naquela época, né? Então era terrível. Então, meu avô, minha avó era terrível com meu pai. Meu pai sofreu muito com meu avô e com a minha avó. Por quê? Para poder namorar sua mãe? Porque ele era artista naquela época, né? E naquela época o radialista era tido como mulherengo, né? Eu sempre, meu avô falava assim, que quando meu pai foi pedir minha mãe em casamento, né? Olha, você não é o príncipe que eu sonhei para minha filha, mas minha filha também não é filha de rei, né? Então foi legal, assim. A minha dona Dalina era terrível. Nossa, Fernando. Então, meu pai foi locutor. E vou dizer para você, assim, claro que meu pai depois se tornou um advogado e muito tempo, né, de advocacia, mas de vez em quando ele sente assim uma saudadezinha do rádio. Aí de vez em quando ele aparece num outro programinha, o Dionísio é compadre, né? Sim. Mas ele, assim, ele sempre foi muito apaixonado pelo rádio, apaixonado mesmo pelo rádio. Que legal, eu acho que isso é um pouco da história, faz parte da história. Nós montamos uma história do rádio, até fizemos uma exposição no Cine Mauá, a Nice que agilizou toda essa
essa parte aí para nós, né? E que conta um pouco dessa história do seu pai, de todos os outros. Show de calouros, eles faziam um programa de calouros, né? E é lá que... Tinha programa de auditório, programa de auditório, né? Era da época do programa de auditório ainda. Olha que coisa mais interessante. E aí você vivenciou um pouco disso e, de certa forma, com esse trabalho de office boy, fazendo essas reportagens, gravando para o programa de rádio, você também fez uma partezinha, né? Mas parei no começo, né? Parei no começo, aí depois eu passei no vestibular e comecei a fazer o curso, trabalhando no banco. E aí a nossa vida profissional caminhou mais para o lado direito mesmo, né? Já é uma coisa de família, né? Você, desde menino, você já percebeu que você ia seguir essa carreira de direito? Foi uma coisa mais inspirada no seu pai mesmo? Ou foi orientado para isso? Porque eu vejo que é uma família de advogados aí, né? Não tem. O irmão do meu pai é promotor aposentado, o meu primo é juiz do trabalho, meu irmão advogado, minha irmã formou-se em direito, ela não gosta de advogar, ela gosta de lecionar, meu cunhado, outros primos e outros parentes, não só do clã Sartori, vamos dizer assim, né? Agregados que também por conta, até, claro, principalmente do meu pai, caminharam por esse... Mas eu tinha uma ideia de ser dentista. Eu lembro quando fiz um tratamento uma vez, doutora Genora Osório, né, eu lembro que tinha eu tinha uma paixão, assim, eu achava uma beleza. Sim. Aí, acho que eu vou fazer odontologia. Aí fui nas férias para Umuarama, meu avô tinha propriedade rural, em julho, na véspera, no ano ainda que eu teria que fazer a matrícula, a inscrição. Não quero ser dentista não, quero ser veterinário, porque eu fiquei 30 dias lá em Umuarama. Passou lá na... 30 dias, aí chegou agosto, setembro, outubro, aí na época de fazer a inscrição, o que eu vou fazer, a hora que eu fui fazer o xizinho, vai direito mesmo. Então foi uma coisa assim que foi o xizinho mais acertado da minha vida, né? Foi o xizinho mais acertado, porque eu sou muito feliz com a advocacia, eu gosto de ser advogado, eu gosto de estar atrás do computador hoje para digitar. Eu gosto de trabalhar mesmo na questão do computador, né? O que às vezes eu não consigo fazer muito na questão da prefeitura, né? A gente gerencia o serviço dos advogados, mas eu, particularmente, de vez em quando eu tenho vontade de fazer, de fazer uma defesa técnica, o que a gente acaba fazendo com a advocacia mesmo, né? Que interessante isso, né? Você está fazendo essas colocações, eu acho que passa mesmo pela cabeça do menino essa coisa de, eu vou ser dentista, depois eu vou fazer um passeio lá na área rural, lá com o avô, não, é veterinário que eu quero ser, e daí, talvez, ainda podia ter passado pela agronomia um pouquinho. Até pela agronomia, né? Mas é que era mais pecuária, né? Então, não, você mas veterinário. Você viu que isso já estava em você, né? Sim, tanto que a hora que você foi fazer o X lá, você decidiu a sua vida e acha que é isso mesmo, e né, tenho Fernando? certeza que acertei. Tenho certeza que acertei. Tá, e agora me fala uma coisa, com isso tudo, a gente sabendo da família que você vem, né? Eu tenho imenso prazer de dizer que a gente se considera amigo dos seus pais, né? Eu admiro, tenho grande admiração pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, que a gente pôde acompanhar, meu sogro, minha sogra, uma amizade de tantos anos, né? E isso vai passando para os filhos e a gente consegue ficar, isso transfere para a gente, né? Ter essa sensação assim tão boa com relação a eles e esse respeito muito grande que a gente tem como advogado, com a história toda que vocês têm, né? Pessoas idôneas, muito retas, muito sérias, né? Agora, você, primeira vez que é procurador da Prefeitura de Arapongas ou já foi em outras? Já atuamos na Prefeitura de Arapongas, aliás, contigo, né? Sim. Na primeira e no primeiro e no segundo mandato do prefeito José Bisca, né? Então, eu entrei na Prefeitura em 99 e saímos em 2004, né? Quando ele entregou o mandato. E a gente incursionou por alguns municípios aqui também da redondeza, né, da região. A gente assessorou Sabáudia, a gente chegou a assessorar a Câmara de Astorga, a gente assessorou alguns outros ex-prefeitos, né? Caminhamos para esse ramo mais do direito público mesmo, né? Sim. Então, a gente já atuou
E talvez por conta dessa pequena experiência lá no passado e também essa nossa advocacia, talvez o prefeito Befa tenha indicado o nosso nome ou... Né? Até com certeza teve várias indicações, né, Fernando? Porque na época o prefeito disse mesmo que ele foi fazer a consulta, né? Quando ele foi convidar os secretários, ele fez uma consulta, né, a respeito disso. E com relação a essa questão do direito público, que você está falando dessa experiência que você já teve na faculdade, curso que você está dando é relacionado ao direito público? Tem a ver com o seu trabalho ou não? Sim. Eu já lecionei várias disciplinas, mas as que ficaram, de vez em quando eu leciono direito administrativo, né, que aí é bastante integral com aquilo que a gente trabalha, e a cadeira assim, que eu tenho mais prazer mesmo é do direito tributário. Então, meu mestrado... também caminhou para essa questão do direito administrativo, um pouquinho do direito do Estado, né? Então, essa questão de lecionar é para mim uma troca de experiências com os alunos também, né? E a gente oxigena bastante a nossa cabeça. Então, de vez em quando a gente faz algum curso, de vez em quando a gente leciona para uma pós-graduação também, né? Tem algumas empresas aí que de vez em quando pedem, você pode dar uma aula para nós, então a gente vai. Então, precisa estar antenado hoje. Muita mudança legislativa, principalmente na questão do direito público. Então, se a gente não se aprofundar, se a gente não tiver antenado com essas modernidades aí, a gente fica para trás. Então, e uma coisa que você colocou aí com relação a essa oxigenação, né, de ideias, o que isso faz bem com você lecionando, eu acho que é uma coisa bastante importante. Mas, Fernando, a gente já está terminando o primeiro bloco. Você vê como que a gente vai conversando, quando falamos, são 3 blocos de 15 minutos, todo mundo, meu Deus do céu, né? É muito, mas aí a gente vê que já passou o primeiro bloco. Então nós já estamos encerrando, e você aí de casa, aguarde um momentinho que a gente já volta nessa conversa que nós estamos tendo com o Dr. Fernando Sartori, e aí ele vai contar pra gente o que é ser procurador, o que faz um procurador, né, da Prefeitura de Arapongas neste ano de 2014. Aguarde um momento, a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Chegou a nova linha K. E mais do que um sucesso de vendas, venceu os comparativos das revistas especializadas. Super tecnológico e muito mais espaçoso. Os motores mais potentes e econômicos da categoria. Melhor, oferta especial de lançamento. Taxa zero. Vá a um distribuidor Ford e garanta o seu. Estou conversando hoje com muito prazer com o Dr. Fernando Sartori, procurador do município de Arapongas. A gente falou aí no primeiro bloco, que eu achei até interessante, sobre todas as atividades, né, do office boy que ele fez, daquela palhinha no rádio, das entrevistas que ele fazia no tempo do rádio, da decisão que ele tomou por ser advogado, né, quando ele ficou naquela indefinição, do prazer que ele tem em dar aula, em conviver com todos esses jovens.
em oxigenar-se, que eu achei um termo bastante interessante, que eu acho super importante isso, viu, Fernando? Porque acho que a gente não vai percebendo, se a gente não convive com essa juventude, acho que no dia a dia... Podemos envelhecer mentalmente, né? Mentalmente. Então você, nessa oxigenação, a gente entende até que não só dentro de sala de aula, mas com a reunião com outros colegas, reunião ou escutando conversa fiada dos próprios alunos, até para você, porque a gente tem filhos também, né? Então, para a gente poder estar sentindo o que nós vamos passar, até para a gente dar o testemunho para as nossas crianças, né? Então, essa oxigenação para mim é muito importante. E esses alunos de direito, eles são os alunos mais comportados ou como todos os outros, eles ficam zoando na sala de aula, ou já tem um perfil? Porque o advogado, a advogada, né, a gente já vê a pessoa mais formal, geralmente, né, estão sempre vestidos mais formalmente no trabalho. Isso faz com que eles já sigam essa tendência desde a faculdade? Olha, as turmas não são idênticas, por incrível que pareça. Em períodos idênticos, de duas faculdades distintas, no mesmo período você encontra turmas extremamente diferenciadas. Eu cheguei, as minhas disciplinas, elas geralmente estão no fim do curso. E eu no 4º ano de Direito, ou no 4º ano e meio de Direito, eu de vez em quando eu faço alguma enquete, algum feedback de início de ano, de fazer perguntas para o aluno com muita sinceridade, né? Você acertou o curso? Você é feliz no curso? E eu tive uma turma há pouco tempo atrás que 70% da turma falou que não era feliz. Nossa. Não era feliz com Isso o curso. No 4º eu falei, ano, mas agora, no fim do... Ele falou, não, é meu pai, minha mãe, ou eu pensei em questão de concurso público, por questão financeira. Então, a gente encontra turmas muito tranquilas, turmas mais com alunos formais, que já se acham advogados, né, já estão... E turmas assim que a gente fica até triste, né, porque... talvez vão ser profissionais que não serão felizes, né? Talvez querem por conta da questão financeira, e a gente sabe que não deve ser buscado só a questão financeira, é importante, mas se você não for um profissional com felicidade, com alegria no que faz, você não vai fazer bem feito, né? Então, de vez em quando se constata isso, e pior, né? No último ano, no 4º, no 5º ano de Direito. Mas aí o aluno acaba terminando, né? O aluno acaba terminando. Com relação à comparação da escola, do ensino médio, ensino fundamental, eu digo que os nossos alunos no curso superior são muito mais educados, são muito mais respeitadores com relação aos professores. Eu, particularmente, eu não tenho, assim, na minha vida acadêmica, assim, eu tenho só a agradecer o companheirismo e o coleguismo dos meus alunos, né? Sempre foram muito dóceis comigo no começo do curso, né? A primeira vez que eu fui entrar numa sala de aula foi em 1999, tinha a mulher de um juiz, que era terrível, assim, né? Ela era bem crítica, e uma turma de gente que hoje até são professores colegas meus, né? São professores colegas. Então, eles devem ter sofrido muito com a minha má qualidade, mas foram muito respeitadores comigo, eles me suportaram, não pediram a minha cabeça, né? E quando eu estou em sala de aula hoje, que eu já me sinto um dos professores mais velhos, né? Tanto das duas faculdades do curso de Direito, eu sou um dos mais velhos no sentido de continuidade, né? A questão de anos. E aí eu sempre falo para os alunos, gente, eu já fui muito ruim, eu já fui muito fraco, eu já fui muito inexperiente, eu já fui muito... com muito medo para a sala de aula, né, das perguntas. Então, respeite o professor, ele pode estar começando agora, né? Então, eu sempre fui muito feliz. Os meus alunos sempre me respeitaram e eu também procurei sempre respeitar os meus alunos. Legal essa abordagem. Na sua dificuldade, nós temos alunos mais limitados e alunos que se viram sem o professor. Isso é uma óbvio. E aí a gente tem que fazer a dosimetria, a gente tem que ter o equilíbrio de dar uma aula que o aluno mais com maior dificuldade possa tentar equilibrar e que eu também não menospreze a capacidade do aluno de melhor qualidade, né? A faculdade particular tem isso, a quantidade de alunos mais limitados é maior do que uma faculdade pública, onde o vestibular seleciona muito mais, né? Então a gente tem que ter bastante carinho para o nosso aluno e o carinho que o aluno nos recebe também, né? Então é gratificante. É uma troca. É uma troca, é gratificante. Agora, Fernando, fala uma coisa, com relação a essa questão de procuradoria de uma prefeitura, né?
Qual que é a função exatamente? O que é que você faz ali como procurador do município? O que é que você tem que decidir? O que passa pelas suas mãos? Qual é a função? A Procuradoria é um órgão opinativo. É um órgão opinativo, só que a gente opina em tudo, não é? Então, nós temos a obrigação de defender o município ativa ou passivamente. Então, nós temos a obrigação de ingressar com as ações judiciais em que o município tem interesse. Uma desapropriação, uma reintegração de posse, uma execução fiscal, né? Também a gente tem a obrigação de fazer a defesa do município em ações trabalhistas, ações de cobrança, ações de rescisão de contrato. Então, na questão judicial, a gente tem essa obrigação de defender e agir em função do município. Hoje, 60%, 50% do meu tempo, a gente acaba sendo consumido por questões de denúncias, então a gente tem que responder ao Ministério Público, ofícios. Então, a gente tem que estar sempre muito antenado. Por quê? Porque muitas coisas a gente não conhece, né? Então, até eu brinco de vez em quando, você é o procurador, então eu falo que eu estou procurando, às vezes eu não acho, né? Então, às vezes a gente é surpreendido com uma situação que não é correta, então a gente tem que procurar corrigir. Então, a gente acaba tendo participação em todas as secretarias, né? Até a gente fala, né? A gente não tem nada de interessante para contar, até porque a gente tem problemas. Sim. Né? A gente tem problemas. Está ali para resolver então, os problemas. A gente tem também. que elaborar contratos, a gente tem que dar o suporte em eventual licitação, a gente tem que dar o suporte para a formação de um convênio, ou a coisa está emperrada, a gente tem que... E hoje, a administração pública ela está muito profissionalizada. A gestão pública, a administração pública hoje não é mais amadora. Para aquele que é amador, ele vai ter muitas dificuldades com o seu próprio patrimônio próprio. Próprio patrimônio próprio é para insistir que é um pleonasmo de muita seriedade, né? Então, você tem que estar na administração com profissionais muito bem gabaritados, especialmente na questão da contabilidade, a questão da procuradoria. Não estou dizendo que eu não, mas é que nós temos hoje 20 e poucos funcionários na Procuradoria, 7 advogados efetivos, concursados, né, que esses vão continuar, a gente sai e eles vão continuar. Então nós temos um aparelhamento muito melhor do que nós tínhamos lá no passado, e a tendência é essa. A tendência é essa. Cada vez mais. A gente mais. opina em processos administrativos, a gente opina, ou seja, eu particularmente estou muito próximo do prefeito, né? Porque o prefeito tem que ter no seu procurador geral a pessoa, o assessor direto ali de algumas dificuldades. Então, a gente está sempre em reuniões no sentido de que se expõe o problema, se expõe a novidade, se expõe algumas propostas, e aí então o prefeito ele olha e fala, do ponto de vista jurídico é possível? Então a gente tem que meio que imediatamente caminhar no sentido, dá, mas nós temos que fazer assim, assim, assado, tem que mandar projeto de lei para a Câmara. Aliás, é outra das funções, a gente elaborar projetos e mensagens de lei, né? E que às vezes é uma tarefa que não é muito fácil. Às vezes a questão jurídica ela vai de encontro com algumas questões que a gente tem que defender a legalidade, que pode ser talvez de desinteresse dos servidores, desinteresse de algumas categorias. Então não é fácil. Às vezes a gente tem que fazer o veto de alguns projetos de lei, né, aprovados. Por quê? Porque tem vícios. Então são situações bastante complicadas. Às vezes até são questões que vão causar uma polêmica danada, Sim. Vai deixar um monte de gente descontente, né? Às vezes até vício de iniciativa. Então se você deixa passar uma lei que vem com vício de iniciativa, por exemplo, que é da competência do Executivo e vem do Legislativo, essa lei aprovada pode ser questionada amanhã. Então, às vezes, a gente veta com muita dor no coração e fala, inclusive, para o vereador, a gente vai reencaminhar esse projeto daqui para lá, não é porque o prefeito quer aparecer, não, mas é para tentar regularizar isso, para evitar uma discussão lá na frente, né? Amanhã ou depois, as ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Então nós estamos hoje trabalhando, daqui talvez 20 anos, 15 anos, a gente pode estar respondendo processos ainda, se a gente não trabalhar com a devida cautela. Eu digo sempre que a gente não tem a pretensão de acertar em tudo e acertar sempre, mas a gente tem que fazer o possível para tentar acertar tudo e tentar acertar sempre. Vamos conseguir? Sabemos que não. Quer dizer, praticamente tudo que o prefeito assina, ele tem que ter o aval da Procuradoria.
Sim. Não é? Porque você é que vai dizer para ele se aquilo está dentro da legalidade, se ele pode assinar, se tem risco, se não tem. Sim. Porque a gente, eu vejo nós mesmos como secretários, cada coisa, hoje os projetos, hoje a gente ainda estava discutindo sobre projetos que a gente tem em mente aí para o ano que vem e que tem todo um trabalho e às vezes você fica aguardando, né, de um ano para o outro para que você consiga passar por todas aquelas etapas. É uma angústia burocrática, a mesmo burocracia. Essa questão das licitações todas, de como que é. Eu vejo vocês, a gente fica numa ânsia, o secretário fica numa ânsia de resolver, de colocar, de fazer acontecer. Né? E aí a gente se esbarra nesse processo todo, que é a função de vocês. É a questão orçamentária, tem que se respeitar a questão orçamentária. Às vezes, se pensou em fazer alguma coisa, aí não tem dotação orçamentária, não tem aquele crédito disponível. Não é dinheiro não, às vezes até tem dinheiro, mas não pode gastar com aquele crédito orçamentário. Aí tem que fazer um projeto de lei correndo para a Câmara, pedir regime de urgência. Aí esses 10, 15 dias está parado. Enquanto não fizer isso, não pode dar a abertura do processo de licitação. Aí depois do processo de licitação vem, tem a Procuradoria lá também, nós temos um advogado concursado lá na Secretaria de Administração que nos representa com relação aos pareceres jurídicos. Então, a gente acaba não aparecendo em nada, mas a gente tem a nossa parcela de colaboração, às vezes até dificultando um pouquinho a ânsia de vocês, secretários. Né? É a nossa função. Né? Por quê? Porque se nós deixarmos a coisa caminhar solta, que nós temos o nosso dever de ofício, a nossa responsabilidade, né? Nós, Procuradoria. Sim. Mas isso depois, se atropelar, se não obedecer o procedimento, vai respingar. E hoje a gente sabe aí que a gente vê a mídia, né? Muitas pessoas respondendo por improbidade, respondendo por problemas que não houve nem má fé. Né? Simplesmente precisava fazer, precisava a coisa acontecer e às vezes aí corre isso o quê? Riscos. Né? E onde a gente está trabalhando com riscos, a gente tem riscos de sofrer uma ação judicial, sofrer uma investigação do Ministério Público. Né? Então, a gente tem que estar cuidando para preservar vocês. A gente tem que estar cuidando para ser essa, vamos dizer assim, essa parede para tentar blindar vocês mesmos. Essa é a nossa função. Né? Essa é a nossa função e às vezes a gente não é compreendido, é essa ânsia do secretário. Sim, querer fazer, mas eu quero, e aí a hora que a dona Edna está bem brava com a gente, daí a gente pega e vai pessoalmente para tentar resolver o problema. Às vezes eu me apavoro mesmo, porque eu falo, com razão. Eu não vou conseguir, não vai dar. E a hora que a dona Edna fala, a gente tem que correr atrás, porque a dona Edna foi também uma das unanimidades para assumir a Secretaria de Cultura, né? Obrigada. Pelo seu trabalho. E nós trabalhamos num período anterior a esse, que era um pouco diferente. Era mais flexível, Era um pouco mais diferente, mas a burocracia de prestação de contas, que é onde a gente trabalha também, a burocracia dos processos de licitação, a burocracia de fazer esses lançamentos para o Tribunal de Contas, que de repente impede uma certidão, o precatório. Então, essa burocracia aumentou demasiadamente. Na nossa época lá do passado, no século passado, milênio passado, né, dona? Passado mesmo. A gente tinha lá 3 advogados, mais a Márcia, que é a mulher do Busato, ali tinha 4, 5 pessoas. E quer queira, quer não, passamos. Davam conta. Davam-se conta. Hoje nós temos quase 20 e não damos conta. A Secretaria de Finanças tem bastante gente, a Secretaria de Administração tem bastante gente. E em função de relatórios, hoje se o Tribunal de Contas quiser, ele abre o seu computador lá, ele vai saber quanto que eu gastei de combustível, se eu fiz ou não fiz licitação, ou seja, a nossa vida perante o Tribunal de Contas do Estado é um livro aberto. E aí ele tem lá o que está certo, o que está errado, o que está gastando de combustível no veículo, mas espera lá, esse veículo tem lá a quantidade de gasto do veículo, a quilometragem. Hoje, né, a profissionalização não dá mais para amadorismos. É por isso que a gente tem que lutar muito para que a gente faça a coisa de maneira correta para não chorar depois. Porque a gente vê também, às vezes, como se noticia, nossa, a prefeitura não vai poder conseguir tal coisa porque faltou uma assinatura, um documento, né? Agora mesmo, recentemente, nós tivemos uma questão dessas. Mudou-se uma regra que nunca se exigiu uma certidão de precatórios. Né? Uma certidão para fazer convênio, para ter liberação, de fomento mesmo.
E aí o que acontece? Vamos lutar para ver que certidão é essa. E a Prefeitura de Arapongas é uma das melhores situações do estado do Paraná, porque nós não tínhamos dívida com precatório. Tinha um precatório em aberto que nós já tínhamos pago. Estava tendo uma discussão apenas de um complemento de juros. E aí nós entramos em contato com o Tribunal de Justiça, que era o órgão competente para essa certidão, e a responsável do departamento, ela falou, nossa, vocês aqui não tem mesmo, comparando com a Apucarana, que deve 20 e tantos milhões, vocês não devem nada. Então, mas a gente teve que ir atrás dessa certidão. Tribunal de Contas também tem certidões liberatórias, que envolvem o quê? O repasse de informações, o sistema de atos de pessoal, tem o sistema de contabilidade, e às vezes o próprio sistema da prefeitura, o software da prefeitura não funciona, você não passa informação, não tem certidão. E aí, como é que nós vamos explicar isso para a pessoa que está, ou para a secretaria que está esperando essa certidão para conseguir firmar o convênio? Então, de vez em quando, o prefeito arrepia os cabelos lá e fala, tem que sair. E aí vai tentando. E daí, né? Aí nós corremos atrás, vamos ver o software, tentar o problema. Então, são coisas que a gente vai apagando fogueira dia a dia. E nesse apagar de fogueira, a gente já termina outro bloco. Viu? Estamos terminando já o segundo bloco. Estou aqui conversando com o Dr. Fernando. Agora a gente entrou um pouquinho nessa questão de que a função da Procuradoria Jurídica, né? Todas essas questões, ele estava aqui falando, fazendo todas essas explicações. Mas a gente vai começar daqui a pouco o terceiro bloco, que eu quero que ele venha contar para vocês. Olha, uma coisa que eu não sabia a respeito de diaconia. Vamos ver com ele o que é isso, até onde que esse Dr. Fernando está envolvido com essa história. Aguarde um momentinho que a gente já volta. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Chegou a nova linha K. E mais do que um sucesso de vendas, venceu os comparativos das revistas especializadas. Super tecnológico e muito mais espaçoso. Os motores mais potentes e econômicos da categoria. Melhor, oferta especial de lançamento. Taxa zero. Vá a um distribuidor Ford e garanta o seu. Estou conversando hoje com o Dr. Fernando Sartori, nessa rodada de entrevista com secretários, ele que é o procurador do município de Arapongas, né? Contou pra gente muita coisa que eu achei interessante, que a gente gostou de ouvir, de saber até do trabalho de office boy que ele começou na rádio, fazendo entrevista enquanto ele fazia esse trabalho de office boy, a decisão de se tornar advogado, você que não acompanhou toda a entrevista. No bloco passado falou sobre a Procuradoria Jurídica, como que ela funciona, qual que é a função dele, né? Praticamente todas as resoluções de todas as secretarias e do próprio prefeito tem que passar pela Procuradoria para ter o aval, né? Principalmente das questões que são mais importantes de serem resolvidas, que não são do dia a dia ali, mas que são importantes. E aí a gente estava conversando sobre a questão de que você faz um curso para se tornar um diácono, e você estava me falando que isso é um curso que já você está no 4º ano
Eu não sabia que tinha toda essa implicação. Aonde é que vai chegar isso? De repente, né? Como que é? Fala um pouco pra gente. A minha vida de igreja, ela tem a descendência do meu pai e da minha mãe mesmo, né? Minha mãe, meu pai, há muito tempo atrás, minha mãe ainda continua a questão do cursilho. E a gente esteve sempre envolvido, fui coroinha, na Palote, depois, há uns 12, 13 anos atrás, o Padre Carlos convidou a gente para ser ministro de Eucaristia, e a gente faz esse serviço também. E o Padre Odair, há uns 4 anos atrás, ele me convidou para começar a fazer a escola diaconal, né? A escola diaconal em Apucarana, que é uma escola de formação que não dá direito a ser diácono, né? Você tem que fazer a formação e depois tem um procedimento para você ser aceito como diácono ou não, né? Lembrando que o diácono, temos inúmeros diáconos aqui em Arapongas, né? E o diaconato é também uma ordenação, ele é um sacramento da ordem do primeiro grau que a gente fala, né? Então, primeiro o diaconato, depois o presbiterato e depois o episcopato. Então, quer dizer, o bispo é também padre e diácono. O padre também é diácono. Então, nós falamos... Qual é a função de um diácono, que nem é padre nem é bispo? Bom, aí então é uma questão... segue essa carreira aí. Ele faz parte do clero. Diaconato significa serviço. Então, é um homem da comunidade a serviço da comunidade. Né? Até a gente fala, né, o diácono ele tem aquela faixa, né? Para o leigo é uma faixa onde tem uma partezinha que seria o quê? Para você limpar os pés. Né? O diácono é serviço, é para trabalhar como serviço. Então, existem as diaconias, que na verdade nós não temos condição de ter diáconos, mas o diácono pode fazer celebrações, ele pode também alguns sacramentos, né? Alguns não, que são exclusivos do padre. Né? Então ele tem alguns serviços na comunidade. Dom Celso ele também tem uma ideia de fazer algumas diaconias também não territoriais, porque o diácono ele fica vinculado ao bispo, fica a diocese de Apucarana. Né? Então, de repente, uma diaconia universitária, por exemplo, que aí foi o que deu foi muito interessante para mim. Eu não me vejo um diácono de ficar lá no altar. Eu me vejo um diácono, de repente, trabalhando com os meus alunos. Eu me vejo um diácono tentando levar a boa nova do Evangelho, trabalhando questões de religião, na profissão que eu exerço, de repente com os profissionais liberais, quem sabe, uma ideia, né? Trabalhar com os advogados, médicos, os profissionais liberais. Então, ter esse serviço, né, de tentar discutir, de tentar levar essa boa nova do Evangelho aonde a gente puder, né, com testemunho de vida. Então é interessante. E o processo do diaconato, que eu estava te falando, é assim, você faz a escola, a formação, são 5 anos aqui em Apucarana, todo último final de semana, geralmente todo último final de semana do mês, eu já estou entrando no 4º ano, e depois tem aquilo que a gente fala, né, que é o primeiro requisito, a esposa tem que assinar uma carta dizendo que concorda com a ordenação. Se a Valéria não der o meu xizinho lá de que eu estou apto, de que ela me entrega para esse trabalho, parou o processo. Não valeu de nada os 5 anos, valeu de formação, claro, né? Mas se a esposa não der o sinal positivo, está deletado, o processo acabou. Né? Até quando o padre Odair me chamou para fazer parte do curso, né? Ele falou antes com ela. E aí eu vi que numa missa, né, ela ficou meio assim, meio sorridente. O que será que aconteceu, né? Aí o padre Odair vai falar com você. Mas o que ele vai falar? Ah, não, é segredo. Aí ele veio e fez o convite para mim, né? Olha, Fernando, eu gostaria que você começasse a fazer a escola diaconal, né? Quem sabe no futuro você possa ser ordenado diácono, né? Eu, que beleza, padre, legal, fiquei feliz, vou pensar, né, pedir 30 dias para ele, porque é um compromisso sério, né? Uhum. E aí depois, a Valéria chegou para mim assim, você não sabe da maior, o que é? Se eu morrer, você não pode casar de novo. Mas aí foi aquela graça, né? Ela falou assim, ela se deliciou. Se eu morrer, você não pode casar de novo, né? Claro, uma brincadeira. Uhum. E aí eu Mas fui ver. Isso não é brincadeira. Verdade, não é brincadeira. O direito canônico é um código de direito da própria igreja, a Igreja de Roma, não é? E que diz lá,
se o diácono, se a mulher do diácono ela vir a falecer, o diácono não pode, depois de ordenado, ele não pode casar novamente. E aí, se ele quiser se tornar padre, ele pode futuramente? É possível sim, mas aí ele tem que completar as faculdades, porque o curso a escola diaconal não é faculdade, então existe a faculdade de filosofia, né, de teologia. Então, é possível sim, mas depois tem que fazer toda uma adaptação de matérias, de disciplina. É possível sim. Sim. Nossa, Fernando, aí tá aí uma coisa, gente, que eu nunca imaginei, né? Tá bem que ele ainda tem cara de coroinha, mas eu nunca... E depois ainda do escrutínio, depois da autorização da esposa, né? Ainda depois tem um escrutínio que é para a comunidade. A comunidade vai falar a seu respeito, dizendo qual é a sua conduta de trabalho, a sua conduta familiar, sua conduta nos serviços paroquiais, ou seja, também você passa por esse processo. E, dependendo do processo, a comunidade diz que você não é apto a estar à frente desse serviço. Nossa, então, tem até isso. É todo um caminho, é uma situação assim bastante interessante, que é comovente, é bastante feliz. Eu estou feliz nesse curso. Sim. Né? Esse convite que o Padre Dair fez. Esse convite que o Padre Dair me fez. E agora estamos com isso, tem várias pessoas de Arapongas que fazem esse curso? Tem. Todas as igrejas aqui de Arapongas têm lá seus 4, 5 representantes, né? Então, o pároco de cada uma das igrejas indica algumas pessoas para começar a fazer esse curso. Nós temos de todas as... Né, tivemos a ordenação, um dos diáconos, o nosso diácono aqui, vamos dizer assim, primeiro, o Durvalino, que é marido da Carmen, ele é diácono. Né? Tivemos a ordenação agora, há pouco tempo atrás, do Anselmo, lá da Palote. Né? O Sérgio, que trabalha também com a prefeitura, também é diácono. Bastante interessante. É bastante gente, eu não tem. Nós temos muitos diáconos, assim. Eu não tenho os números, até porque a gente não frequenta as reuniões dos diáconos, a gente frequenta a escola, mas os diáconos estão sempre frequentando as escolas, né, que os padres que vão dar a aula para nós também, é muito interessante, é gratificante. E como se aplica, assim, a gente percebe que é um perfil, né, Fernando? Conversando com você, conhecendo você, como a gente conhece, a família, a gente já sabe, você tem esse perfil, né, você, aliado a esse seu trabalho, né, de advogado, de procurador. Como que você acha que casa isso, esse seu estudo, essa sua questão religiosa com você chega a pesar enquanto você vai fazer uma avaliação como advogado? Sim, são escolhas que a gente tem para a nossa vida. Todas as vezes em que eu vou fazer uma confissão, né, todas as vezes que eu vou fazer um exame de consciência, uma reflexão da minha vida, eu sempre tenho que estar lembrando principalmente da minha profissão de advogado. Eu tenho que sempre... Porque nós, como advogados, a gente tem um compromisso de fazer uma boa defesa para o nosso cliente, né? Com responsabilidade. Né? E muitas vezes, na nossa defesa, a gente precisa se apegar a alguma falha técnica feita pelo colega da parte contrária. Às vezes a gente sabe da verdade e a gente tem que tentar minimizar um pouco a consequência para o nosso cliente. Então, conversando, claro, com padres amigos, toda reflexão, toda consciência, toda crise de consciência, muitas vezes nos dá por a gente trabalhar, tentando resolver problemas dos nossos clientes e muitas vezes os nossos clientes tendo culpa. E aí você tem que fazer o quê? Tentar diminuir a situação, né? Então a gente também tem que trabalhar com ética, com responsabilidade, tentar trabalhar da melhor maneira que não fira também a nossa consciência. Então a gente trabalha sempre ali num equilíbrio e eu sempre falo assim para Valéria, minha esposa, se eu passar a não dormir mais à noite, se eu não conseguir colocar a cabeça no travesseiro e eu não conseguir dormir, alguma coisa eu tenho que fazer na minha vida. Né? Então, essas opções do diaconato, veja, então talvez se no futuro eu me tornar um diácono, talvez eu vou ter que abandonar algumas questões profissionais que eu tenho. Né? Então, é uma questão de... se Deus chamar, eu estou pronto. É carreira, né? Carreira. Aí você é uma opção também, você tem que
que definir algumas coisas, né? Alguns caminhos. Essa questão espiritual, independentemente de igreja, religião, é uma coisa que sempre nos tem que vincular a alguém, né? Com o Criador, a gente vai voltar para Ele, e essa é uma questão que, independentemente da diaconia, independentemente do serviço com o movimento familiar cristão, que a gente tem também há alguns anos, é uma questão nossa de consciência, né? E isso pode muitas vezes ocasionar nossas crises, né? Então, eu tento, na medida do possível. Uma vez a Cidinha, ela estava com o Dom Celso, né, e ela quis brincar um pouquinho. Ela falou assim: olha, Dom Celso, esse aí, o Fernando Sartori, é um advogado, né, e está tentando entrar para o reino dos céus, né, como um advogado entrar para o reino dos céus, né? Aí Dom Celso falou assim: não, se o Fernando ou qualquer advogado, né, seguir os ensinamentos, seguir com retidão, com cautela, com responsabilidade, os preceitos que a igreja ensina, ele vai ser um advogado que poderá sim ir para o céu, né? Então a gente luta com muita humildade tentar chegar para ir para o céu, mas é uma luta grande. A gente brinca um pouco com relação a isso, mas quando a gente atua num processo judicial especialmente, uma parte perde, alguém ganha e alguém perde. Sempre, né? E às vezes você está do lado de quem ganhou, aí é muita alegria, mas às vezes você está do lado de quem perdeu. E se você ganhou a parte que perdeu, a gente tem que tomar muito cuidado para que essa parte consiga entender que a gente fez um trabalho, né? E graças a Deus a gente tem tido assim, a gente tem tido bastante alegria, né? A gente não tem criado inimizades, porque é uma possibilidade de se criar inimizades, né? Quem ganha, quem perde, né? É uma questão de equilíbrio mesmo, né? Ter uma ponderação e um equilíbrio em todas as ações, né? Sim. Mas é muito interessante isso tudo que você coloca, que a gente vai conhecendo um pouco mais de você como advogado, como procurador, nas decisões que você toma. A gente sabe que você tem esse perfil conciliador, né? Que você faz essas análises muito bem ponderadas e equilibradas. Agora, como que você vê, a gente já está aí no final do terceiro bloco, eu queria saber como é que você vê a Prefeitura de Arapongas, você que já foi procurador por 2 outras vezes, né? Em 2 outras gestões e administrações, como é que você está vendo neste momento esse desenvolvimento? Como é que você está se sentindo? Olha, eu quero dizer o seguinte: a presença de um padre ali como prefeito nos dá uma tranquilidade bastante grande, no sentido de que as coisas vão ser trabalhadas da melhor maneira possível. Cada qual na sua época, cada qual, desde o Valdir, o Bisca, o Beto, seu Sadal, Colombino, Dr. Antônio Graçano, todos eles deram a sua contribuição e devem ser respeitados por isso, né? Nesta hora em que nós temos um prefeito que nunca foi político do ponto de vista partidário, de estar à frente de uma administração, é um prefeito que deixa muito que as coisas caminhem da maneira. É um prefeito que vai deixar com que a Edna entenda da cultura e trabalhe com a cultura, né? É um prefeito que deixa muito tranquilo para nós. Isso está correto? Sim, então faz. Isso está incorreto? Então não faça. Então, até algumas medidas que não são tão populares, ele fala: não, se estiver correto, nós vamos fazer a medida correta. Se não estiver correto, nós vamos, nem que seja para a gente ter desgaste político. Então, é uma administração bastante voltada, talvez não com obras mirabolantes, com coisas, mas uma administração onde, principalmente, e é o nosso foco, de que não tenha corrupção. De que não tenha corrupção, porque tenho certeza, se eu descobrir, se a senhora descobrir lá na cultura, ou se qualquer um daqueles que estão à frente, né? A gente não sabe de tudo e das minúcias da administração, mas se a gente descobrir, se a gente pode denunciar, pode, porque a gente vai tentar corrigir. A gente vai tentar corrigir. A administração pública não é reino dos céus, sabemos disso. Mas a gente tem que fazer porque a gente trabalha com o dinheiro que é da população, o dinheiro que é do povo. E esse dinheiro tem que ser revertido para o povo. E preferencialmente, que é o que o BEFA sempre fala, para aqueles mais necessitados. Então, essa é a nossa luta. É com essa transparência do BEFA, esse coração puro de administrar, né, deixando que a Edna, que conhece e faz com muita maestria o que faz lá na cultura, o que a Carmen faz lá
né? E todos os outros secretários muito bem intencionados, tentando... Então, é uma administração que está querendo acertar mesmo, né? É uma administração que a gente não deixa, a gente pretende não deixar as interferências comuns que sempre corromperam. Então, é uma luta muito grande. É uma luta muito grande, que a gente sofre muito com isso, mas que acredito que até hoje a gente está vencendo. E a gente torce para vencer até, e que seja que o BEFA fique 4, ou se vai ficar 8, ou se ficar só os 4, a gente tem que ter sentido o quê? O dever cumprido de dar a nossa contribuição. E é isso. Eu saindo de lá, vou voltar a ser advogado, vou voltar a ser professor, vou talvez ser diácono, não sei, nossa vida, né? Vou continuar sendo o pai do Fernando Augusto e o pai da Maria Fernanda e o marido da Valéria. Ai, que coisa boa, hein, Valéria? Conseguiu um diácono, tá garantido, hein? Olha só, que maravilha. Mas, Fernando, olha, foi muito bom falar com você. Prazer é meu. Eu acho que as pessoas de casa também tiveram a oportunidade de entender um pouco mais, conhecê-lo mais ainda, apesar de você ser uma pessoa muito conhecida, de uma família que as pessoas conhecem bastante, que todo mundo gosta bastante, mas eu acho que é sempre interessante, né? Teve fatos e coisas que você colocou aqui que foi importante para a gente te conhecer melhor e fazer essa análise, e é esse o objetivo mesmo. Então eu quero dizer para você que eu fico muito grata pela oportunidade que você deu para a gente, para mim e para as pessoas de casa, poder ouvir um pouco e saber o que é o Fernando, o que é a Procuradoria, o que é o perfil dessa administração, que é isso que a gente está querendo mostrar para as pessoas. Legal. Muito obrigada pela sua participação, eu acho que foi super importante. Estou sempre à disposição e precisando, estamos aí para bater mais um papo. Com certeza. Obrigado. Valeu. Obrigada. Viu? Você aí de casa, obrigada pela sua atenção. Tivemos essa conversa muito agradável aqui com o Dr. Fernando Sartori. E na próxima semana a gente se vê, com certeza, com mais uma conversa, com mais uma entrevista. Até lá, a gente se vê.